eu preciso explicar isso antes, para que no decorrer da mensagem, dos pontos, você entenda a interpretação desse versículo. Eu vou aqui evitar algumas coisas técnicas, mas é importante você saber uma distinção que tem, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, olha o versículo 17. Versículo 17 de 2 Coríntios, geralmente, é muito mal interpretado. Então, deixa eu só explicar isso, para eu, no decorrer da mensagem, não parar para explicar novamente, tá certo? Primeiro, o texto começa aí, né, assim, geralmente começa assim, se alguém está em Cristo, e aí eu quero só explicar esse se, porque ele é muito importante. O se aqui não é dúvida, o se aqui é confirmação, ou pode ser traduzido por visto que, já que vocês estão em Cristo, tá certo? Tem alguns sis desse na Bíblia. Geralmente, pelo contexto, você vai entender. Em alguns casos, aí só vai saber para facilitar o grego mesmo, porque são dois tipos de si. Mas, geralmente, o contexto esclarece. E é muito importante você saber qual o tipo de si, se é dúvida, se é condição ou se é confirmação. Por exemplo, Colossenses 3:1 diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas do alto. Ali não é dúvida. Olha, já que vocês são convertidos, regenerados e ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas do alto. Um outro si tem, por exemplo, em Lucas 19, versículo 8, a história de Zaqueu, você conhece, Zaqueu pequeno, todo mundo conhece. Subiu no madeiro, enfim. Ali tem Zaqueu dizendo para Jesus o seguinte, mestre, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era ladrão. Então não tem dúvida. Tecnicamente, o si no grego não é de dúvida. Mas o contexto, Zaqueu era um publicano. E publicano, vocês sabem, ladrão, cobrador de imposto. Todo mundo sabia. Então ele diz, mestre, já que eu defraudei, visto que eu defraudei muita gente, vou devolver 4 vezes mais. Existe um outro si, que é em Apocalipse 20, versículo 15. E o contexto também deixa claro que esse si não é de dúvida. O texto lá diz assim, se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso não é dúvida. Olha, é só se não foi encontrado, não. O contexto mostra que essa é a segunda ressurreição, e na segunda ressurreição, a pessoa vai ser ressuscitada para a morte. Então, esse si não é de dúvida, mas de confirmação, visto que essas pessoas não estão com o nome escrito no livro da vida, elas foram ou serão lançadas no lago de fogo e enxofre. E existe um si muito interessante e significativo, que é em Mateus 26, verso 39, que é o próprio Jesus. Vocês acreditariam que Jesus poderia pedir alguma coisa ao Pai, sem saber se ele iria responder? Não. Tudo, em outro texto, João capítulo 11, por exemplo, Jesus faz uma oração, pedindo que Deus ressuscite Lázaro, e ele ora dizendo, eu sei que tudo que eu peço o Senhor faz. Eu estou orando assim para que o povo entenda e saiba que eu sou um contigo. E o si de Jesus no Getsêmani, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é de dúvida, é de confirmação e de certeza, como se ele dissesse, eu sei que é possível passar esse cálice, mas eu quero fazer a tua vontade. Isso é importante porque esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, além desse si, tem a questão de a maioria das pessoas e dos cristãos pensarem que se alguém está em Cristo é nova criatura, olha, bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, via muita pornografia, agora não vê mais, torcia o Ceará e agora Fortaleza. Está certo essa mudança, mas isso são questões meramente morais. Eu não estou dizendo que está errado, principalmente a última, mas são questões meramente morais. O que o texto, na verdade, nos leva a compreender mais profundamente é que se alguém está em Cristo, nasceu de novo, faz parte da nova criação, literalmente é a tradução, nova criação.
Isso significa muito mais do que deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Mas significa que a mente dessa pessoa, seus conceitos, seus valores, sua maneira de enxergar o mundo, de tratar os outros, de olhar para si mesmo e principalmente de entender Deus, é completamente diferente daquela pessoa que não está em Cristo. Então, entenderam-se, entender o que é estar em Cristo, entender o que é nova criação. Dei essa introdução para, no decorrer da mensagem, que eu vou citar esse versículo e algumas coisas mais, ficar claro que eu estou entendendo ou intencionando dizer. E mais uma observação. Sempre um pregador trazer mensagens assim, avulsas, digamos, às vezes tem uma certa preocupação. Se é uma igreja que não se conhece, me ajuda, Senhor, pelo amor de Deus, a escolher um tema que dê certo. Mas o Senhor sempre dirige, já que eu já conheço essa igreja, pelo menos há uns 10 anos. Então, sei como as igrejas de Apocalipse, né? Conheça a tua força, conheça a tua fraqueza, conheça os teus pecados, conheça alguns irmãos, conheça as questões, as dúvidas, os problemas, as divisões, os anseios, as raivas, os ódios, enfim, conheça algumas coisas. Então, escolhi esse texto pensando nisso, mas eu devo confessar que, na verdade, eu escolhi esse texto pensando em mim, e de forma bem egoísta, mas muito egoísta mesmo. Eu não estou nem querendo aqui me gabar, mas vou dizer, eu acho muito difícil alguém ter escolhido um texto e um título mais errado, mais egoísta e mais contraditório do que esse. E eu vou confessar, foi pensando em mim e na minha miséria que eu trouxe esse texto. Se você compartilha alguma coisa do que está escrito aí, do que a gente vai ver, preste muita atenção. Dizem que a igreja é o único lugar do mundo onde a pessoa chega, fica totalmente humilhada, quebrada, arruinada, mas sai feliz. Espero que isso aconteça com você. Porque aconteceu comigo quando eu li esse texto aí. Por isso o título, eu mesmo, meu próprio auto-self, centrado em mim, nada mais egoísta do que isso. Eu pensei até, viu, irmão, pedir aqui um corinho especial, cujo título, cuja canção, o refrão é mais ou menos assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Para quem conhecia dos antigos aí, os mais velhos aqui, o traje a rigor. Mas eis aí um título que é absolutamente, totalmente contrário ao que o texto nos chama, nos convoca a fazer diante do Senhor. E aí eu quero ler com você, vou dar ênfase principalmente ao versículo, esses 3 versículos, mas principalmente o versículo 15, que é o motivo desse título, para mostrar a grande contradição que nós muitas vezes vivemos. Pode começar o tempo, viu? Está valendo agora, 2 horas. Solta o relógio. Em relação ao que Cristo nos chamou para ser e fazer. E aí vem, a partir do versículo 11, 2 Coríntios, capítulo 5. Como eu disse, por que Paulo escreveu esse texto? Paulo escreveu esse texto, e 1 Coríntios também, para resolver alguns problemas nessa igreja cheia de conflitos, pecados na área sexual, divisão dentro da igreja. Apesar de uma igreja ser altamente capacitada, possuía todos os dons, mas era uma igreja dividida, era uma igreja imatura, era uma igreja carnal, igreja que tinha problema com outros irmãos. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, e os piores diziam, eu sou de Jesus. Esse era o pior. Mas, enfim, problemas de disciplina, a igreja não disciplinava corretamente. Eu passei por algumas questões nessa igreja, e de fato essa igreja também carece de aprender sobre disciplina. É uma falha na maioria das igrejas, isso é muito sério em relação à vida e o testemunho das igrejas. Uma igreja cheia de conflitos. E ele, 2 Coríntios, também permanece alguns conflitos, em especial, Paulo defende o seu ministério, o seu apostolado, dando suas credenciais, suas experiências, e as suas motivações, principalmente citada ali no versículo
11 e no versículo 14, onde ele menciona o temor de Deus e menciona o amor de Deus. Porque eu temo a Deus e vou comparecer diante dele, preciso ser fiel. Porque ele me amou e o que ele fez por mim, eu fico constrangido e dominado por esse amor. Então, Paulo escreve essa porção explicando e defendendo o seu ministério e seu apostolado, principalmente daqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então, Paulo vem com essa mensagem de uma forma significativa, exorta os irmãos. Tem esse primeiro texto que foi lido, que é uma palavra de esperança, de uma nova vida com Cristo, que fala do penhor do Espírito Santo, fala do poder de Deus, da sua graça, de comparecer diante desse tribunal santo. Enfim, Paulo traz uma palavra de esperança e, ao mesmo tempo, explica, justifica a sua motivação para servir ao Senhor e à igreja. Então, no capítulo 5, a partir do versículo 11, vamos continuar a leitura. Deixa eu só colocar, inaugurando aqui o Ox, comprei na Pague Menos, R$44. Vamos ver se funciona. Opa, deu certinho. R$44 resolve, mas você comprando lente de R$1.000, de R$2.000, 44. Capítulo 5, versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes em nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, confirmação, visto que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, louvamos o teu santo e precioso nome, ó Deus. Te suplicamos que nos ajude a compreender a tua palavra, que nos ajude mais ainda a vivê-la, a semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, tu conheces os nossos corações, tu conheces, Senhor, os pecados desta igreja, tu conheces as virtudes do teu povo aqui. Por isso nós te suplicamos a tua presença bendita, o poder do teu Espírito Santo, a tua graça, a tua mão bondosa, para restaurar o teu povo, para mover os corações e a despertar a tua igreja, Igreja Batista Regular aqui no Curió, para que a tua voz seja um deleite, para que a tua palavra seja o hábito nos nossos corações, transforma as nossas vidas e nos ajuda, ó Deus, a vivermos para aquele pelo qual morreu por nós. Em nome dele nós oramos. Amém. Muito bem. Mais observações. Uma pergunta significativa, principalmente para os nossos dias, e tem a ver com o versículo 15. Porque esse é um problema da maioria das pessoas, inclusive cristãos, um problema de identidade. É comum para a maioria de nós não parar, refletir, contemplar o Senhor e as Escrituras para entender quem nós somos. Você já se perguntou a si mesmo, quem é você em relação a Cristo? É comum no aconselhamento, vez por outra, a gente fazer 3 perguntas ao aconselhado. A primeira é: se o seu amigo estivesse aqui para falar, quem é você?
Se você chamasse um amigo, fulano, fulana, como você me vê? 3 qualidades ou 3 características. O que esse seu amigo, o que essa pessoa mais próxima diria de você? Segundo, se fosse você mesmo para dizer isso, 3 frases ou 3 palavras, o que você diria de você mesmo, de você mesma? Já parou para fazer isso? E o mais importante, chamando aqui uma terceira pessoa, se Jesus aparecesse lá na porta da sua casa e ele tivesse que dizer 3 frases ou 3 palavras sobre você, o que ele diria? Enfim, quem sou eu é algo que marca uma sociedade, obrigado, irmão, que marca uma sociedade que vive em crise de identidade. Por exemplo, a questão da homossexualidade. É um problema que não era para ser, mas é de identidade. E não... A questão do desejo passou a ser descartada e passou a ser um problema de identidade. As pessoas não dizem eu desejo coisas erradas, eu desejo isso ou aquilo, mas eu sou. Chega ao ponto, alguns agora até de dizer eu sou um animal. Na Europa estão querendo aprovar o último lei daquela lista LQG, enfim, Z, zoofilia, oficialmente. Eu sou é um problema de identidade que muitos cristãos ainda não resolveram. E aí isso nos leva a pensar em 3 verdades fundamentais para procurar entender a questão de quem eu sou ou deveria ser em Cristo. Afinal de contas, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Quem nós somos ou quem nós fomos criados para ser, quem diz é Deus, o Criador. E 3 verdades essenciais precisam ser consideradas em relação a isso. Primeiro, fomos criados por Deus. A vida não é nossa. Eu sei que teoricamente você sabe disso, mas na prática nem sempre é assim. A festa não é nossa. Você não apaga a vela no aniversário do outro. Pelo menos não deveria. Não é, Azaf? Pelo menos não deveria. Entreguei. Mas nós fazemos isso. O dono da festa, o dono do mundo é Deus, o Criador, e Ele nos fez, somos dele. Meus irmãos, nós temos um dono. Nós temos um dono. Segundo, fomos criados para a glória dele. Ele não só nos criou, mas ele disse, você vai existir, você vai respirar e você vai se mover, Atos 17, para a glória do meu nome. Você vai procurar um emprego, você vai procurar um relacionamento, você vai procurar uma igreja, você vai fazer uma viagem, seja lá o que for, mas isso é para a glória do meu nome, porque você é meu, e eu te criei para isso. E em terceiro lugar, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está aí a nossa identidade. Em certo sentido, nós somos parecidos com Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança da Trindade, para ser mais específico. Aí façamos o homem à nossa imagem. A imagem da Trindade, nós fomos criados. E como eu disse aqui de outra vez, numa mensagem da quarta-feira, infelizmente é muito difícil se ouvir pregação sobre a Trindade. E olha, isso é uma carência nas igrejas. Afinal de contas, nós fomos criados à imagem da Trindade. Somos dele, feitos para a glória dele, e temos uma identidade para refletir. Se eu colocasse aqui uma identidade de um irmão qualquer e pedisse para você olhar para cá a identidade e depois procurasse o irmão, você ia fazer o quê? Olha, essa foto é daquele, essa foto é daquele, essa é minha. Assim deveria ser natural para as criaturas de Deus. Fomos criados para refletir. Quem? A nós mesmos? Não, Deus. Como fazer isso? Enfim, e aí nós temos um problema seríssimo, porque depois da queda, o homem passou a buscar a si mesmo. Um problema de ser deixado levar ou seduzido pelo engano. Um problema de hoje, o que fica em evidência é a soberania do desejo. Nós buscamos satisfazer nossos desejos, ainda que sejam legítimos. Mas é isso que a gente vive buscando. E
o problema ou a maldição da autonomia. Acreditamos que podemos ser autônomos em algumas escolhas. Não, Senhor, eu quero te pedir sobre isso, mas isso aqui deixa que eu resolvo. Aí é por minha conta. É uma maldição que o diabo, Satanás, conseguiu, lá no começo, com os nossos primeiros pais, enganar Eva. Adão foi envolvido e aí todos nós caímos nessa maldição da autonomia. Não tenho tempo para falar sobre esses três. Foi até fiquei tendencioso a falar sobre Gênesis, mas tinha ouvido aqui uma pregação de alguém e alguém citou uma frasezinha, opa, domingo vai ser sobre isso. Enfim. Mas a necessidade de buscar a si mesmo trouxe alguns males. Preste atenção nessa lista. Seja honesto. Olha essa lista aqui, só coisa boa. Se não estiver enxergando direito, se não estiver querendo enxergar, eu vou ler aqui para vocês. Autoidealização, meu ideal de vida. Amor próprio. Naturalmente, cada um se ama, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas eu estou falando aqui de um amor, tipo eu em primeiro lugar. Em segundo, eu de novo. Em terceiro, deixa eu pensar eu. Autodescoberta, autodefinição, autopercepção, autoestima, autoimagem, autodeterminismo, autonarrativa, autoconceito. Em resumo, tudo isso significa o quê? Autoadoração. Louvado seja eu. Você consegue se enxergar em algum ponto aqui? Você consegue se enxergar, honestamente falando? Eu vou ser bem honesto. Eu coloquei esse título pensando em mim, na minha miséria. Principalmente por causa do versículo 5, porque o que Cristo requer de nós, criatura, eu morri por ti, para tu viver para mim. E daí a gente segue, e eu preste atenção, vou tentar ser o mais claro possível, na medida do possível, para esses pontos. Vou acelerar um pouquinho, eu entendo a questão do tempo. 7, eu não estou enxergando o relógio ali, 7, 6 e... eu não estou enxergando. Quando der o tempo aí, você joga uma pedrinha pequenazinha, só para me lembrar aqui, tá? Vou aqui fazer 10 considerações sobre esse texto. Eu expliquei o motivo, certo? Por que Paulo escreveu isso? Uma defesa. Um alerta à igreja. Uma defesa do seu ministério, das suas motivações. Porque a igreja de Corinto, tinha algumas pessoas dentro da igreja de Corinto desprezando Paulo. Só falador, falastrão. A presença dele aqui não é nada. Desprezando de fato, rejeitando a autoridade apostólica de Paulo. E aí, vamos seguir aqui nesse texto, considerando alguns versículos. Tem alguns versículos anotados aí, e você vai acompanhando essas declarações que, em termos, procurei logo para aplicar as passagens para ficar mais, digamos assim, claro. Primeira declaração. A necessidade de lembrarmos dos aspectos mais fundamentais da obra de Cristo. Paulo traz a lembrança dos irmãos da igreja de Corinto. Fatos sobre a obra de Cristo, não todos, alguns pontuais, na defesa do seu ministério, naquilo que o motivava a fazer o que ele fazia, para Deus principalmente, para os irmãos, e por conta disso, ele, mais ou menos nessas palavras, eu não estou nem aí se acham que eu sou louco. O que importa é eu, diante de Deus, ser conhecido para Ele e fazer o que a sua palavra me manda fazer. Em especial nesses versículos 14 e 15, quando no 14 diz... Versículo 14 que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, nenhuma mudança pessoal será significativa se o amor de Deus, sua obra redentiva, não nos constranger, não nos mover, dominar o nosso coração, para que a nossa vida seja agradável a Ele. Qualquer tipo de mudança será meramente superficial. Como eu disse aqui no começo,
deixou de fumar, deixou de beber, deixou de ver pornografia, deixou disso, daquilo, não significa de jeito nenhum que houve conversão. Houve mudança. Porque a questão é muito mais profunda. Nova criação significa, como eu falei, mudar os valores, a forma de pensar em relação a Deus, em relação aos outros, em relação à realidade desse mundo, em relação à vida e à morte, em relação a si mesmo. É ter a mente de Cristo e por ela viver e tomar suas decisões, firmar suas crenças, seus desejos e suas escolhas. Então, é importante trazer isso sempre à memória. Tem uma outra passagem das Escrituras que Paulo escreve dizendo: não me recordo, não me cansa de falar as mesmas coisas para vocês. Aliás, para quem conhece aqui o pastor John MacArthur, falecido no ano passado, recente, um homem, eu não sei quantos anos ele tinha, mas mais de 50 anos de ministério, uma igreja com mais de 5 mil membros, um exemplo, um homem de respeito nos Estados Unidos, por crentes e descrentes, uma figura comprometida com a palavra, e ele citou essa frase, dando algumas entrevistas, né? Alguém que tinha convicção de que Cristo edificava a sua igreja e de que estava seguindo o caminho dele. E ele mesmo, citando Paulo, olha, eu falo as mesmas coisas de vez em quando para a minha igreja, porque nós precisamos lembrar. Tem um livro da Bíblia que a temática é a lembrança, Deuteronômio, que é a repetição do que foi escrito lá por Moisés. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos lembrar quem é Cristo, o que Ele fez por nós, nossos compromissos, falhas, pecados e virtudes em relação a Ele. Precisamos trazer isso. Se Cristo não nos motivar e ser a pedra que nos firma na rocha nele mesmo, outra coisa vai ser superficial. O que é que traz você para a igreja? É o serviço? É cantar? Qualquer anjozinho fedorento lá no céu, com todo respeito aqui aos anjos, canta melhor do que qualquer um de nós aqui, prega melhor, serve melhor. E isso vai acabar, porque a gente vai contemplar aquele que está na perfeição, com os seus anjos, vendo aquele coral perfeito, e nós vamos estar lá para servir. Como eu disse naquela quarta-feira, quem lembra, Deus criou tudo para servir. Nós fomos criados para servir. E essa lembrança deve aquecer os nossos corações para saber quem nós somos e do buraco de onde nós fomos resgatados. Trazer à memória a obra de Cristo tem implicações na igreja, porque a unidade da igreja só é alcançada em Cristo. Nenhum esforço, ou qualquer outro tipo de esforço que não em Cristo para unir a igreja, vai ser inútil. Porque a questão essencial é se isso é aprovado ou não por Cristo. É como aquela igreja de Apocalipse que Cristo dizia, tem fama do que vive. A tua fama é que tu está viva, mas na verdade tu está morta. Lembrar da obra de Cristo é importante porque a maturidade da igreja só é desenvolvida em Cristo. É importante porque a autoridade da igreja só é confirmada em Cristo. Segundo lugar, segunda declaração. A obra de Cristo tem por objetivo restaurar o que foi corrompido pelo pecado. E isso parece óbvio, mas na prática não é, porque muitas vezes nós esquecemos daqueles pecados de estimação que nós ainda alimentamos, não temos coragem de confessar a outros para tentar nos ajudar. E isso é bem significativo, até dependendo da igreja ou das pessoas que estão ao nosso redor, certos pecados, algumas pessoas não têm coragem de dizer, principalmente em questões sexuais, porque virou tabu. Não, uma coisa é murmurar, outra coisa é dizer uma mentirazinha, outra coisa é ofender o irmão, mas aquele pecado é do outro mundo, é monstruoso, acaba com tudo. Um pecado na área sexual não é pior do que um pecado que espalha falsidade e divisão no meio da igreja, que acaba com a igreja, que divide. Eu conheço algumas igrejas, alguns pastores amigos, que teve a igreja dividida. Conversei com alguns irmãos foi ontem, né? De uma igreja que tinha 160 membros e alguém disseminou certo ensino na igreja, contraditório ao que o pastor defendia, e foi disseminando, 160 pessoas ficaram 30, o resto saiu. Por causa de algo insignificante, porque alguém disseminou divisão dentro da igreja.
A obra de Cristo, ela veio para restaurar pecado. No versículo 14 diz que ele morreu, e se ele morreu, todos morreram. Nós não somos chamados para que Cristo dê uma repaginada, uma reforma na nossa vida. O texto diz que Cristo morreu, logo todos morreram. Ou seja, não é um Miguel melhorado, é um Miguel morto e ressuscitado para começar de novo em Cristo. O meu modelo e o seu não vale nada diante de Cristo. Tem que morrer, tem que apagar tudo e renascer em Cristo. Essa nova criação é novo em tudo. Mude suas crenças, seus desejos, suas escolhas em Cristo. Mas porque eu fazia isso tão bem, esqueça. Porque eu nunca fui assim tão como o outro. Eu só... É como alguém... tem um certo... Um dizer que é mais ou menos assim: rapaz, fulano é tão bom, tão isso, tão dedicado àquilo. Só falta Jesus. Ora, só falta Jesus. Ele não tem nada, criatura. Não é que só falta Jesus. Ele não tem nada sem Cristo. Nós não somos nada sem Cristo. Você que está aqui hoje à noite, sem Cristo, sem convicção do seu destino, sem ter feito uma confissão pessoal diante do Salvador, você permanece em rebeldia diante dele. É o que diz João, capítulo 3, se não me engano é o verso 36. A obra de Cristo tem esse objetivo. E como eu disse no versículo 17, confirmando aqui, é impossível alguém estar em Cristo e não mudar. Embora seja possível pessoas mudarem sem estar em Cristo. Isso é possível. Olha aí como ele mudou, era assim e tal, como eu disse. É possível alguém mudar? Pessoas vão para o AA e mudam. Pessoas vão para o clube das senhoras de 70 anos, que faz ginástica na praça, e mudam. Pessoas se juntam com certas pessoas, têm exemplos diferentes. Era um miserável desgraçado que não trabalhava, de repente olhou uma propaganda ali, estudou para um concurso, olha só a vida dele, mudam. Mas a mudança em Cristo é mais profunda, é a mudança do coração. É a mudança aceitável ao Senhor. Alguém pode me dizer de onde veio esses 3 pontos aí? Engano, corrupção e aliança. Vou dar uma dicasinha. Jeremias 17:9. Jeremias, eu não coloquei porque é só pegou os 3. Jeremias 17:9. Que tipo de pecado, de corrupção que Deus veio para restaurar, transformar e modificar em nossas vidas? Restaurar o engano do coração, a corrupção da alma e a alienação do espírito. Deu certinho aí, né? ECA, Estatuto da Criança, enfim. Engano do coração, corrupção da alma e alienação do espírito. As 3 palavras aí são a mesma coisa. Só para lembrar. Quando a Bíblia fala de coração, quando a Bíblia fala de alma e quando a Bíblia fala do Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Significa a mesma coisa. Esses 3 nomes, essas 3 palavras significam o ser interior. Então, como diz Jeremias, coração é corrupto, é enganoso, corrupto, desesperadamente. Quem o conhecerá? E Cristo veio para restaurar esse coração enganoso, corrupto e alienado dele. Terceira declaração: não há nada em nós mesmos que possa contribuir com a obra de Cristo. E isso é muito importante lembrar, irmãos, porque a obra de Cristo tem a ver com Ele, tem a ver com nossa morte. Morrer para nós mesmos. Não foi Cristo que disse: quer me seguir? Morra. Amando mais o pai, a mãe, os filhos, o trabalho, outra coisa qualquer do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Você ouviu? Não pode ser discípulo dele. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho que diz: não, hoje eu não frequento mais igreja. Eu disse: isso é puro egoísmo da sua parte. Você quer uma igreja com certos tipos de pessoa, de certo tipo de ministério, e que te agrade. Isso é egoísmo. Bom, a base bíblica citei para ele, mas tinha coisas mais profundas do coração dele, talvez falta de conversão, para dizer que não fiquei decepcionado com a igreja, não, aquele pastor, não, aqueles irmãos, é porque não dá mesmo, não, aquele tipo de música. E aí os motivos são muitos para aqueles que acreditam que pode ficar longe da igreja, apesar
da igreja, porque aqui é uma comunidade de gente pecadora. Não há nada em nós que possa contribuir com essa obra redentiva. Então é um lugar onde pessoas morreram, reconhecem isso e que dependem completamente do que Cristo fez e faz para viver uma vida que agrade a Ele. Versículo 14 fala isso. E para complementar, para solidificar e para confirmar a nossa completa incapacidade de fazer alguma coisa para redimir nossos corações, olha o que diz esses textos. Mateus 11, 27 diz lá que somente o Pai conhece o Filho, preste atenção, somente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Tem alguma coisa aí diferente de monergismo ou de ação soberana de Deus? Não. Se o Filho, é o que o texto está dizendo, quiser revelar, o Pai, Ele revela. João 6,44, Jesus dizendo para os discípulos, eu já disse a vocês, que ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. Não é possível alguém vir a Jesus sem o Pai trazer. E para encerrar a trindade, o Espírito Santo é quem conhece a mente de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. É o Espírito que conhece as profundezas, as entranhezas do Pai. E é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nisso? A minha parte e a sua deve ter sido, depois de ser convencido, dizer, Senhor, me rendo. Não tem como. É dizer como Pedro, em João mesmo, capítulo 6, Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras da vida e temos reconhecido que Tu és o Cristo. Quarta. A morte de Cristo produz vida em todos quantos estão nele. Mais uma vez, complementando aqui, juntando aí o versículo 15 com o versículo 17. É impossível alguém estar em Cristo e não ter morrido para si mesmo. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, você não vai falhar, vai pecar miseravelmente. Veja o que Davi fez. Um adúltero e assassino. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quantos reis que foram elogiados também no Antigo Testamento e profetas não caíram? Moisés fez a besteirinha de bater na pedra. Moisés, que era paciente. Moisés era o homem mais paciente, você imagina. Ficou enfesado lá com o povo e deu uma pancadinha na pedra. Adão e Eva, para começar. E por aí vai. E aí todos nós estamos sujeitos. É por isso, irmãos, que nós não podemos, talvez isso seja difícil para a maioria de nós, se deparar com certos tipos de pecado e não ter a maturidade para, ao mesmo tempo, reconhecer que de fato é pecado, ninguém vai passar a mão, mas ao mesmo tempo acolher. Você sabe que Jesus recebeu aqueles tipos de pecadores. Só teve um tipo de gente que Jesus foi muito duro. Eram os religiosos hipócritas. Que Jesus não alisou. Raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado. Nem vão para o céu, nem deixam os outros entrar. Guias cegos. Mas Jesus recebeu prostitutas, ladrões, e por aí vai. Assassinos. Só gente boa. Assim como nós. Jesus, ele conhece quem são seus. Cristo conhece os que são seus. Aqui é a passagem de João, capítulo 10. Pastor que conhece as ovelhas que conhecem o pastor. Cristo conhece os que são seus. Os que são dele ouvem a sua voz. Quem ouve a voz de Cristo o segue até o fim. E isso é inquestionável. Jesus chegou para os fariseus e disse assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que não escutam a minha voz? Porque vocês não são minhas ovelhas, das minhas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que não me escuta. Quando você se depara com alguém, talvez você mesmo, preste atenção nisso. Por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Está bem claro aqui na palavra, ele me alertou, mas eu insisti no pecado. Reflita sobre isso. Se você se deparar com alguém desse tipo, questione essa pessoa, porque aquele que não escuta a voz de Deus não é a ovelha dele. Eu não estou dizendo que não vai pecar, cair, mas não estou dizendo isso. Mas eu estou falando daquele tipo de pessoa que é insistente
É a vida desse jeito. Ele não escuta, ele não escuta, ele não escuta. Não houve mudança. E aí no versículo 15 ele fala sobre isso. Paulo traz isso à tona para mostrar de quem ele é, para alertar aos irmãos a realidade de quem é de Cristo. Aqueles falsos apóstolos não são, porque quem é de Cristo está nele. Porque quem é de Cristo é conhecido por ele. E Paulo diz nos versículos anteriores: eu sou conhecido diante de Deus. Quinta declaração. Os que estão vivos em Cristo não são autorizados a viver conforme seus próprios critérios. Escute bem isso. E esse versículo foi o que me levou a colocar esse título aqui de forma contraditória mesmo. Porque o texto diz que aqueles que estão vivos em Cristo estão vivos para viver para Ele. Para viver por aquele pelo qual morreu por eles. É isso que diz, não há espaço para eu. Há espaço para enterrar a miséria do meu eu. Os que estão vivos em Cristo não são autorizados, não pode, você não tem o direito de viver a vida segundo os seus critérios. Olha aqui o que pensar, o que falar e o que fazer. Em Filipenses 4 e 8, tudo que é verdadeiro, respeitável, puro, justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você tem o direito de pensar o que quer? Não tem. E por que pensar dessa maneira? Porque isso fortalece a nossa alma. Pensamentos que fortalecem ou garantem a segurança da nossa alma. E Paulo começa dizendo tudo que é verdadeiro. Não é à toa. A verdade é que... Mas, irmão, se tem alguma coisa que liberta do pecado, liberta da ansiedade, da crise de depressão, seja lá do que for, é a verdade. Nada mais liberta o ser humano do que a verdade. Você tem o direito de falar o que quer, qualquer coisa, aquela piadazinha, com as segundas intenções, muito engraçada, todo mundo ri, eu fico até bem na fita, no meu ambiente de trabalho, o pessoal gosta de mim que eu digo aquelas piadas. Tem direito? Você não tem direito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for para edificação e produza graça no tempo oportuno. Efésios 4:29. E para concluir, você tem direito de fazer o que quer? Não, o trabalho eu escolho. Senhor, esse trabalho aqui. Senhor, essa compra, esse dinheiro. Meus irmãos, portanto quer comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos parar com os milindres pessoais. A busca por paz nesse mundo onde não há promessa para esse tipo de paz. Algumas pessoas são muito sensíveis, a outras fogem de conflitos. Os conflitos são inevitáveis, meus irmãos. É no trabalho, é em casa, é dentro da igreja. E eu conheço muitos pastores que fazem isso, infelizmente. Que não têm capacidade, condição psicológica, teológica e muitas vezes de caráter mesmo, de lidar com questões difíceis no meio eclesiástico. E aí aquela história, não tem um dizerzinho de professor, né? Quem é professor aqui, né? Eu estou ali, passei no concurso, estou trabalhando ali, né? Eu finjo que ensino e os alunos fingem que aprendem. Então, parece que tem pastor desse jeito. Eu finjo que exorto, disciplina, e os irmãos também fingem que aceitam a disciplina, a conversa mole. Seguindo. Sexta declaração. Tem que acelerar esse negócio mesmo. Negar a si mesmo consiste em reconhecer que somente a Deus é devida toda a glória. Versículo 13. Toda a glória a Deus. Versículo 13 diz assim. Passou aqui a página. O versículo diz... porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Aqui Paulo está dizendo, olha, estão me chamando de doido, de que as palavras são fracas, de fracote, disso, daquilo outro. Eu não me interessa não. A minha questão é com Deus. Se eu for louco, na visão de alguns aqui, é para Deus. Se eu tiver o juízo, é por causa de vocês. O que Paulo está querendo dizer, não só aqui, mas em outras passagens, em outros livros, é que o que importa é ser fiel
diante de Deus. Paulo, não me lembro se foi para Timóteo, olha, importa que o bom dispenseiro de Cristo seja fiel a Ele. Eu converso com alguns pastores amigos e vejo que alguns sentem um drama de estar pastorando a igreja e de querer mostrar serviço. Parece político, que quer mostrar serviço, e infelizmente o povo só enxerga a obra, ponte, túnel e etc. E aí alguns querem mostrar serviço. Meu amado, se importe em ser fiel. Mas se os irmãos estão pedindo isso, os irmãos olham para outra igreja e dizem, pastor, olha, aquela igreja tem isso, porque aqui a gente não tem. Eu disse, mantenha fiel no que a Bíblia chamou você para fazer. Qual é o papel de um pastor? Qual o caráter de um pastor? Qual o perfil pastoral que é descrito já na Bíblia? Então fale. Não, porque está todo mundo, fale. É mais ou menos como Moisés. Não, eu voltar lá para o Egito, Faraó, onde eu fugi. Quem sou eu? Como é o teu nome? Sabe qual é a resposta de Deus? Eu vou contigo. Moisés faz pergunta e diz, eu vou contigo. Isso é o que importa. Deus vai ou está conosco. Negar a si mesmo consiste em reconhecer somente a glória devida ao Senhor. É essa a nossa responsabilidade. Esse é o cântico de Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, ele é a fonte. Dele é a fonte. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Ele, por ele é o centro. Tudo passa por ele. Passa por ele. Tudo tem a ver com Deus, tudo, todas as decisões, acontecimentos nessa vida, tragédia, sofrimento, dor, tudo tem a ver com Deus, para cumprir o seu propósito, apesar dos pecados e da responsabilidade humana. E Ele é o propósito e fim de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele. Ele é o propósito de todas as coisas, tenha em mente isso, a fonte, o centro e o propósito, ou seja, eu sirvo para uma coisa, glorificar a Deus. Fora disso, não serve. Viver para Ele requer de nós plena confiança na palavra de Deus. No versículo 7, Paulo está dizendo, na primeira leitura que foi feita, que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. É um problema no meio da cristandade, seja honesto. Se o que você vê, se a sua alegria e satisfação depende das coisas que você tem e possui, depende da pessoa que está ao seu lado, ou da pessoa que não está ao seu lado. Deixa eu contar a história aqui de uma senhora nos Estados Unidos, americana, e procurou vários tipos de terapia, procurou psiquiatra, procurou psicólogo, procurou a Sara para trazer a pessoa amada, o diabo procurou. E aí, como nada resolveu, vou procurar o pastor. Em último caso, foi procurar o pastor, que era um conselheiro e era um médico. E ele perguntou a essa senhora que estava desejando, já tinha tentado suicídio. E perguntou a ela, amada, o que teria que acontecer na sua vida para você deixar de ter essa ideação suicida? A resposta dela, quero meu marido de volta. E o extraordinário e espantoso é que o marido abusava das filhas. Mas ela queria ele. Porque a alegria dela era aquela criatura maldita. No aconselhamento, de forma sábia, pelas escrituras, aquele conselheiro conduziu aquela mulher a entender que a razão dela só pode ser uma pessoa, Cristo. Resumindo aqui a história mesmo, ela voltou a trabalhar e cuidar das filhas. E principalmente, servir ao Senhor. A palavra confronta, viver para Ele requer plena confiança nessa palavra. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, de antemão já digo que é pegadinha. Eu acho, não sei se eu fiz isso aqui, mas vou ser honesto com vocês e... Qual é o segundo mandamento? Eu fiz essa pergunta aqui. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não estou lembrado se eu fiz essa pergunta aqui. Exceto... Alguém sabe? Não, fiz a pergunta para... Enganei a Glaucia, não foi a Glaucia? Exceto
exceto, vamos lá, irmãos, pega na Bíblia aí, Jesus, exceto aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo, exceto, qual é a passagem? Não tem exceto, meu irmão, não sei se eu consegui enganar você, não tem exceto. Quer dizer, para mim tinha, amar o próximo como a mim mesmo, porque eu amo a Deus, eu tenho que amar o próximo, mas no trânsito eu não fazia isso, eu não fazia isso. Tinha um miserável de um lesado à minha frente, então já ficava por aqui. Então, no trânsito não tinha próximo, porque eu, com meu ídolo, com minha redoma de força, não aceitava ninguém errar na minha frente. Tive que desconstruir minhas crenças para poder andar direito no trânsito. No Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita. O que é que ela faz? Restaura a alma. Exceto, me diga aí, exceto? Exceto, Cláudio? Tem não. Bora, irmã, diga aí, exceto. Não tem exceção, meu amigo. Não tem, meu irmão, minha irmã, não tem exceção. Ah, não, mas depende da doença. Minha irmã, descrente, tirou o seio, tirou o tumor do esquerdo, fez a aspiração. Isso aí. Tirou daqui também. E eu achei até estranho o comportamento dela. Não ficou abalada, foi levando a vida dela. O médico não quis nem dizer a gravidade do problema. Ela pesquisou na internet, câncer do tipo 4 espalhado, 15% das pessoas sobrevivem até 5 anos. E ela continuou levando a vida, trabalhando, cuidando da mãe, fazendo raiva a mim e tudo mais. Então veja, muitos cristãos parece que são piores do que descrentes nesse sentido. Parece que não tem a confiança plena no que a palavra diz. A lei do Senhor é perfeita. Eu estou com câncer terminal, o médico deu 3 dias. Graças a Deus, vou mais cedo para o céu. E aí eu me lembro da história de um puritano que estava para morrer, e tinha os irmãos orando, e os irmãos insistindo, Senhor, não deixa ele ir, deixa ele ficar. E o puritano ficou enfesado e agoniado. Para de orar, rapaz, eu estou para ir para o céu e tu quer que eu fique? Meus irmãos, onde é que está a nossa esperança e confiança se não é na palavra? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu estou com algum problema, porque essa lei perfeita, ela é infalível. O que é que está no meu coração emperrando? Que ídolos eu tenho enraizado na minha vida, que eu não estou permitindo para que a palavra de Deus, que é poderosa, transforme a minha alma? A palavra de Deus confronta, aí Hebreus 4:12, é mais cortante que a espada de 2 gumes, capaz de dividir alma, espírito, etc. Ilumina, Salmo 119:5, bora aí do Anso, quem foi do Anso do passado, das crianças? Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. A palavra de Deus salva. Romanos 10:14, sem palavra não tem salvação. Eu não sei se a gente canta música aqui do Vineyard, canta a música do Vineyard? Tem umas heresias, viu? Tem umas heresias lá, mas as músicas são legais. Vem essa hora da adoração, legal a música. Agora, o John MacArthur denunciou num livro seu, o John MacArthur é um pastor americano, que em certas reuniões do Vineyard, lá nos Estados Unidos, as pessoas se convertiam sem ouvir de Cristo. É possível? Sem Cristo, sem a palavra, é possível conversão? Não. A palavra, ela confronta, ilumina e salva. 8. Quem vive... Não se demorar muito, eu pago pelo menos 2 pastéis. Se chegar primeiro lá, eu pago 2 pastéis, certo? Quem vive para ele, também vive para aqueles pelos quais Cristo morreu. Agora lascou. Viver para Cristo, que é legal, é gente boa, está tudo bem. Mas viver para o irmão, ainda mais chatinho daquele jeito. Você já imaginou se todo mundo nessa igreja fosse igual a você? Lasqueira, hein? Imagine se todo mundo fosse igual a mim. Tudo bem, todo mundo bonito e tal, mas as outras coisas ruins. Imagine isso. A diversidade é bom para nós. É bom ter aquele irmão que fala demais, que critica demais, para a gente aprender a ter paciência, desenvolver sabedoria, praticar aconselhamento, e por aí vai. Assim como nós precisamos também. Eu, nas minhas falhas e erros que não consigo enxergar, eu preciso que você diga. Miguel, sabe aquela vez que tu falou? Certa vez num grupo de jovens eu estava à frente, faz um tempinho atrás aí, e eu disse uma coisa para um irmão, e um ano depois, ou foi 2, ele disse, não,
Eu não sei porquê, tocou no assunto, ele disse, mas Miguel, tu disse aquilo. Eu jamais diria isso, rapaz. Deus me livre de dizer isso contigo, cara, tu é meu amigo, tu é meu irmão. Eu nunca diria isso, isso e aquilo. Neguei até a morte. Aí ele disse, foi assim, e assim, e assim. Eu disse, perdão. Irmãos, nós não conseguimos enxergar, por isso que naquela quarta-feira eu disse, gente pode prejudicar a nossa vida, mas sem gente, a gente não melhora. Sem gente, preste atenção aos irmãos aqui que têm dificuldade de se aproximar de gente. Essa semana eu estava trabalhando com um colega do trabalho que ele não gosta muito de gente. E aí eu não sou dessas pessoas que ficam alisando. Eu digo, você tem problemas com gente. Inclusive, talvez você tenha uns traços assim autista, e o autista tem algumas questão de deficiência neurológica que pode... Então, a gente precisa até ter o cuidado de ver e ajudar. Ele é um autista leve, esse colega do trabalho. E ele disse, eu acho que eu sou. Não, você é. Você não gosta de gente, você fica assim. Ele disse que tem... Quando vê gente, e é muita gente, aí é que ele não fala. Ele é esquisitão mesmo. Toma medicação também, mas aproveitei e disse, e falei de uma pessoa que é gente, Cristo, que resolve o problema da gente. Então, eu sei as limitações de cada um de nós, uns falam mais, outros falam menos, uns são mais de se juntar, de falar, de gostar de conversar, e etc, etc, cada um na sua particularidade, personalidade, característica, obviamente. Não é para você ser igual ao outro. Eu queria ser tanto outro que fala muito. O outro que fala muito diz, eu queria ser tanto aquele que não fala nada. Não é desse jeito, meu irmão. Seja você mesmo em Cristo, uma pessoa transformada e que gosta de gente. Quem já leu aqui o Peregrino? Tem uma parte do Peregrino, o livro Peregrino, que um dos personagens diz assim, olha, os que são de Deus amam a palavra de Deus, amam as obras de Deus e amam o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Essa criatura que está do seu lado, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que você vai passar a eternidade do lado dela, eu tenho que me juntar com ela. Eu tenho que aprender a conviver com ela, amando-a e não suportando naquele sentido de, tem que suportar o irmão. Só para lembrar, quando Efésios diz suportar uns aos outros, não é esse suportar de, tem que suportar o irmão, a Bíblia diz, não é assim não. É suportar, é dar suporte mesmo. Vem aqui, irmão, que eu lhe ajudo. Traíra. Então, ajuda mesmo. Eu já passei por algumas coisas no meio da igreja. Algumas questões, eu não tenho problema em dizer isso. Tive alguns atritos aqui na época com o pastor Doca. E vocês sabem, quem me conhece mais de perto sabe que o miserável é cheio no bom sentido, gosta de fazer bullying, né, com a gente. Fica sentado ali, eu vou entregar logo, cadê o Carlinhos? Depois eu te digo o que ele disse de ti, viu? Assim, confessar. Se bem que aquele caldo miserável, tu queria matar todo mundo, cara. Mas a gente se dá bem, e a questão não é ter medo de dizer as coisas, ter medo de dizer a verdade, porque isso é secundário. Mas já passei por isso, já fui difamado, já fui acusado falsamente de certas coisas. 3 pessoas me acusaram, o pastor me chamou na outra igreja lá, e isso foi isso. Teve até uma falsa acusação, diz, você levou aqueles jovens para lá, e eu ouvi dizer que depois a mãe não sabia que o menino estava lá, o menino tinha 12 anos, aí a mãe foi com um pedaço de pau, tacou na cabeça do menino, que lascou, saiu sangue, você fez isso com ele, rapaz? Me disseram isso. Eu digo, pastor, está aqui o menino, pergunta a ele. Vem cá, bicho, mostra a cabeça aí, pastor. Já pensou? Inventaram isso. E eu sabia que tudo é mentira, fiquei bem tranquilo, trouxe as pessoas. Mas, enfim, na época lá foi a mulher do pastor que inventou, mas deixa para lá. Viver para aqueles pelos quais Cristo morreu. E eu já falei sobre isso, Romanos 15, verso 14, com compaixão, com conhecimento e levando a pessoa a Cristo. 9. O propósito e finalidade de nossas vidas já foi estabelecido por Deus. E aí eu aproveito aqui para dar um extra aqui. A igreja é de Deus, irmão. Igreja, isso talvez seja duro ouvir isso para alguém. Igreja não é democracia. Igreja é o que Deus diz na sua palavra. Aliás, nossa vida é assim. Nós estamos presos, eu espero que vocês entendam a sua situação.
Você está preso, amarrado, dominado por Cristo que te amou, te resgatou. Tirou das trevas para a luz. Só uma parte aqui. De vez em quando tem pregador que gosta de falar hebraico, não sei o que e tal. Só uma dicasinha. Quando você encontrar um verbo na Bíblia, tipo, Colossenses capítulo 1, ele vos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transportou, um verbo. Como é se transportar? Foi só assim? Não. Imagine uma árvore de 1 quilômetro de diâmetro. Imagine todas as pessoas do mundo, todas as máquinas tentando tirar a árvore. Ninguém consegue. Aí vem Deus e faz assim, ó, toim, toim. É isso que ele fez com você. Nós estávamos de tal maneira enraizados nas trevas, que somente o poder divino do Criador de todas as coisas foi capaz de dizer, sai daí, João, sai daí, Maria, e vem para cá. Porque nada mais nesse mundo tinha capacidade de arrancar você da miséria, da condenação e de si mesmo, a não ser Cristo Jesus, com a sua obra redentiva na cruz. É isso que ele fez. Lembre-se disso. Se alegre nisso. Reflita sobre isso constantemente na sua vida. Que isso seja um ânimo para você. Deus estabeleceu o propósito para as nossas vidas e tem a ver com o que diz a palavra. Ele nos elegeu, Efésios 1 e 4, para sermos santos. Marcos 10 e 45, aí o modelo é de Cristo, que Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Fomos chamados para servir. E 1 João 3 e 1, que diz, vede que grande amor nos tem, vede com que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Santos, servos e filhos. Deus nos chama para isso. Tem muitas coisas mais. Deus nos chama para isso. Ele tem o seu propósito estabelecido para cada um de nós. Cristo é a única imagem aceitável para o qual nascemos para refletir e viver. Três coisas que todos nós buscamos, conscientes ou não, todo mundo na face da terra busca: sentido, identidade e satisfação. Eu existo para quê? Eu tenho, afinal de contas, o que é que dá sentido à minha vida? Agora eu encontrei a minha realização, o sentido da minha vida. O que é que dá sentido para a sua vida? A ponto de todas as coisas serem secundárias de fato. Pessoas, coisas, objetos que você ganha, que você perde, inclusive a própria vida. O que é que dá sentido para a sua vida? Quando Jesus estava aqui, algumas vezes ele declarou, porque o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Foi ele que disse isso. A minha vida, o meu alimento, o meu propósito é fazer a vontade. Esse é o sentido. Esse era o sentido para Cristo. Esse deve ser o sentido das nossas vidas. Identidade, quem eu sou, quem é você? E em algum momento Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Eu não me identifico com coisas, eu não quero ser que nem o outro, aquele famoso, fez isso no corpo, fez isso no cabelo, etc., porque eu estou um vazio. Aí as pessoas ficam procurando fazer coisas, ter coisas para si, desrespeitar o corpo, e etc., etc., buscando algo para preencher o seu vazio, para dizer, eu sou assim. Lembra da história de Ana no Antigo Testamento, que queria um filho, chorou, ela teve um filho, consagrou o Senhor. Lembra de Raquel? Eu quero um filho, senão eu morro. Morreu. Eu quero um filho, eu tenho que ser mãe. Não está errado esse desejo. O que está errado é você achar que só faz sentido a vida se ser mãe, se for pai, se ter aquele emprego, se desfrutar desse prazer, se ter aquele homem, se tiver aquela mulher. Enfim, satisfação. Se tem uma coisa, eu diria que a única coisa suficiente que satisfazia Jesus era saber que o Pai estava satisfeito com ele. Lembra antes do batismo de Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Isso é satisfação para Cristo. E o Pai se agrada de mim. Já pensou sobre isso? Verdades eternas indo para o final. Primeiro, você existe para ser quem Deus diz que você deve ser. Nós fomos criados para sermos religiosos, e aqui eu estou falando num sentido mais profundo, desde o começo. Deus nos criou para Ele. Nesse sentido, todo mundo é religioso, crente ou descrente. Alguns vão demonstrar sua religiosidade adorando a Deus,
e outros adorando a criatura. É o que diz Romanos capítulo 1. Theo referente. Essa palavra foi criada por um pastor lá em São Paulo, Davi Charles Júnior Gomes, assim o nome dele. Theo referente. Deus precisa ser, aliás, nós fomos criados para ter Deus como a nossa referência. Vai fazer isso? Espera aí que eu vou consultar o Senhor, que diz a sua palavra. É claro que tem coisas que a palavra não vai dizer, esse emprego ou aquele, vou caçar um versículo, não. Discernimento, sabedoria, mas o propósito agradar a Deus, seja naquele ou naquele outro. Eu perguntei para algumas colegas no trabalho e veja só a resposta. Eu não vou nem perguntar para você, não responda para não ficar decepcionado. Quem é mais feliz? Um rico com Cristo ou o pobre com Cristo? Nem responde. A questão com Cristo resolve. Mas a resposta que eu escutei lá no trabalho é claro que uma pessoa rica com Cristo vai ser mais feliz que um miserável com Cristo. Obviamente não, né? Deus precisa ser a nossa referência em tudo. E nós fomos criados análogos, parecidos com Deus, para imitá-lo, com exceção dos seus atributos que não são transmitidos, mas imitá-lo no amor, na bondade, nas relações, na comunhão. Segundo a verdade eterna, sua vida jamais encontrará sentido nas coisas criadas. Paulo fala no versículo 7, falando a gente não anda pelo que vê, mas pela fé. Não são as coisas criadas. É impossível você encontrar satisfação nas coisas criadas. Deus não criou o mundo para nos satisfazer, mas para a gente, encontrando satisfação no mundo, olhar para Ele. As coisas criadas são limitadas, passageiras e inferiores. Sua identidade é um reflexo de suas crenças, desejos e escolhas. Era um outro tema que eu fiquei na dúvida de trazer, porque isso aqui é um diagnóstico. Todos os nossos problemas, escute, todos os nossos problemas têm a ver com crenças, desejos e escolhas. Crenças desordenadas, ou desejos verdadeiros, contra a verdade, e escolhas que não honram a Deus. Resolvendo o problema das crenças, pela verdade da palavra, resolve as outras questões, se em Cristo nós estivermos. Fé, esperança e amor. Essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, tem a ver com isso. Crenças, desejos e escolhas. Nossa fé precisa habitar em Deus. Nossa esperança precisa imaginar coisas em relação ao eterno. E nosso amor, a nossa maneira de agir com os outros, tem que ser como referência o amor de Cristo por nós. Algumas implicações eclesiásticas. Primeiro, a igreja centrada no homem. Os dons e talentos funcionam como meros artifícios de autossatisfação. Procure avaliar a si mesmo honestamente. Qual é a motivação para servir, para cantar, para tocar, para pregar, para isso, aquilo, outro. Se reunir, ir para a cantina. Qual é a motivação? Igreja centrada no homem. Os membros do corpo se relacionando movidos por interesses pessoais. Igreja centrada no homem, o pecado é tratado com a finalidade de agradar a pessoa. Já vivi um momento aqui, em questão de disciplina, em que uma parte ficou, eu não gosto de usar essa palavra, ficou com pena. A gente segue o que a Bíblia diz, irmãos. O objetivo da disciplina, do aconselhamento, não é, em primeiro lugar, a pessoa. É Deus. É Deus que diz, está lá, tem Mateus, tem vários textos da Bíblia dizendo, é assim que funciona, assim que a igreja tem que tratar, o caminho é esse, os princípios são esses, o procedimento é esse, o método é esse. Igreja centrada no homem, a vida comunitária é marcada por imaturidade e carnalidade. Igreja centrada no homem, o testemunho da igreja gera blasfêmia ao nome de Cristo. O nome de Jesus é blasfemado por causa de vós, disse Paulo aos judeus. Porém, a igreja centrada em Deus, a igreja cresce em sabedoria e maturidade. Porque não sou eu, não é trifena nem trifosa. Filipenses capítulo 4, Paulo dizendo, olha, pede para elas pensarem concordemente no Senhor. Elas são gente boa, contribuíram com o ministério, mas tem uma divergência aí, uma quer fazer de um jeito, quer fazer do outro. Que elas pensem concordemente no Senhor. E aí veja a diferença de uma igreja que tem a referência da palavra, para decidir as coisas. Não sou eu, mas Cristo. A igreja centrada em Deus, a disciplina é vivenciada em justiça e amor.
vai excluir o irmão porque insistiu em viver o pecado, não ouviu o irmão, não ouviu as duas testemunhas, não ouviu a igreja, e permaneceu em rebeldia, o tratamento está lá bem claro em Mateus 18, ele é gentil e publicano. E Paulo, em 1 Coríntios 5, manda excluir aquele que vive desordenado e dizendo que é crente. Enfim, isso é justiça e isso é amor. O serviço reflete as necessidades do reino. O que é que precisa a igreja fazer ou deixar de fazer para a edificação do corpo de Cristo? Então vamos fazer. Isso aqui não vai edificar o corpo de Cristo, então não faz. Igreja centrada em Deus, a liderança é comprometida com o ensino, isso aqui é muito significativo. A liderança da igreja comprometida com o ensino e pastoreio, buscar a ferida, a que está perdida. E aliás, irmão, vamos escolher uma nova pessoa para ficar aqui à frente. Precisamos de instrução. Precisamos ter cuidado com isso. Para não sermos deixados levar pela simpatia, por isso ou característica, mas pelo que a Escritura diz que é papel de um pastor. Ele se entregou por nós para que nós nos entregássemos por ele. Falei o último. A igreja centrada em Deus, a palavra de Deus é referência e o arbítrio na vida dos santos. Quem decide é a palavra. Nada mais. Meus irmãos, a maioria dos crentes, quando se converte, se torna anticatólico. Se você não sabia, muitos de nós acabam fazendo as mesmas coisas que ele, quando a palavra fica em segundo lugar, e às vezes o estatuto ou o movimento prevalece. Eu conheço um pastor que foi expulso de uma igreja, lá em Brasília, porque ele era o co-pastor e o pastor não gostava das críticas dele. Então esse pastor reuniu os outros, a liderança, e disse, vamos expulsar aquele pastor. Aí um da liderança, um diácono, disse, mas por quê? O que a Bíblia diz? Não, quero saber da Bíblia, eu quero saber o que diz o diácono e está expulso. Ou o estatuto e ele vai ser expulso. Qual é a referência para nós? A palavra de Deus, ou etc, etc, etc. Ele se entregou por nós para que nós nos entregássemos a Ele. Seu nome é Jesus Cristo. O que Ele fez, a morte dele é vida para nós. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe paz. Pense nisso. Reflita sobre isso. Sua vida por inteiro. O que você acredita sobre a palavra, sobre Ele. Os desejos que você tem alimentado no seu coração para servir ou deixar de servir ao Senhor e amar o próximo. E as suas escolhas que tem feito na vida particular e por essa igreja. Começamos com esse título aqui, eu queria mudar esse título. Pense aí como você mudaria esse título. Eu mesmo, e o meu próprio auto-self centrado em mim. Não tem condições, né? Versículo 15 é uma afronta, isso aí é uma afronta ao versículo 15. Então vamos começar mudando. Deus mesmo, e seu próprio auto-ser centrado em si. Você acredita nisso? Você acredita que Deus, Ele é o centro mesmo de todas as coisas? E o mais importante, Ele tem sido o centro na sua vida de tal maneira que tudo que você pensa, fala e faz tem relação com Ele. Deus tem sido de fato o alvo primordial, o propósito e finalidade na sua vida de tal maneira que você, nesta igreja, deseja servir pensando nele, não em si mesmo, e apesar dos outros, com pastor, sem pastor, esse é o centro, porque é assim que nós precisamos alimentar os desejos, as crenças e as escolhas do nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a enxergá-lo como Ele é. Não nós, mas Ele, acima de tudo.